Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Nós temos hoje, olha, o tema hoje, aprender de Deus a seguir o seu caminho. É um tema bem profundo, está lá em Provérbios 16, de 1 a 3, né? Provérbios nos ensina muito e fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor, as tuas obras, né? Então, Provérbios é bem claro aqui referente a confiar no Senhor e a seguir o caminho do Senhor. Pessoas eficientes praticam a lei da navegação. Isto é, sabem onde estão e para onde devem ir. Né? Nós temos aqui esse texto do livro de Provérbios, nos ensina verificar a fonte de nossa sabedoria, verificar a nossa motivação, verificar o resultado que estamos procurando. Então vamos considerar as palavras-chave para entender como Deus pode nos ajudar a seguir o nosso caminho pela vida. Não é? Tem gente aí que está perdidinho aí. Hoje você vai, né, pelo menos ter uma direção aqui, como você encontrar esse caminho aí, ok? Então depois nós vamos relatar aqui e colocar os tópicos aqui para você entender. Eu lembrei, você estava falando aí de navegação, me lembrei, na hora da música eu navegarei no Oceano do Espírito. Mesmo, né? É bonito essa precisamos, música. Né? Todos os dias. É verdade. Mas o interessante, Guerra, é que essa ideia de navegação é saber aonde você está e aonde você quer chegar. Isso, hein? Porque quando nós paramos, e aí, imaginando, né, esse oceano, o oceano em si mesmo, ele não tem nenhum ponto de referência. Então, quando nós estamos no meio do oceano, a gente olha para trás, ou olhar para frente, ou olhar para o lado, é tudo a mesma coisa, é só água. Água. Então, é só água. É só água. Então, o que faz a diferença é estabelecer um ponto aonde queremos chegar, estabelecendo a partir do ponto onde nós estamos, aonde nós queremos ir. Agora, isso tem sido uma das grandes dúvidas da maioria das pessoas, até mesmo dentro da igreja, e exercendo, inclusive, ministérios dentro da igreja. Não é uma dúvida apenas ministerial, mas uma dúvida que ela vem no nosso dia a dia. É muito interessante a gente, quando vê o formato que a nossa sociedade tem vivido e a cultura que tem sido impregnada na nossa forma de viver, né? Onde, por causa de situações que mudam numa rapidez muito grande, nós temos que ter uma necessidade de adaptação cada vez maior a situações cada vez mais novas. E isso acaba influenciando de uma maneira direta a nossa tomada de decisão, principalmente porque nós temos um alvo e um propósito que deve ir além desse mundo e que deve transcender a vida que nós temos nessa terra e que nós temos que viver aqui. Então, quando nós pensamos em tomar decisões no mundo e na cultura e dentro do contexto de vida em que temos, nós não podemos tomar decisões apenas focados nas coisas que nós temos ao alcance dos nossos olhos. Nós temos que ir além disso. Nós temos que buscar o direcionamento de Deus para nossas vidas e fundamentar muito bem em princípios que Deus estabeleceu. Então, hoje, a nossa proposta é, com esse tema, trazer um pouquinho mais de sustentação para cada um de nós, porque todos nós tomamos decisões todos os dias, né? Mas de tomar as decisões alcançando um propósito
que é um propósito maior, mas que também não negligencia o nosso propósito do nosso dia a dia. Claro. Né? Então, eu penso que a gente vai poder ajudar muito você com esse tema. Então, fique atento que Deus pode te abençoar e clarear alguns pontos obscuros que você pode estar passando nesse momento, em nome de Jesus. Nós vamos aqui no primeiro, chama processo, né? O plano de Deus normalmente se revela ao longo do tempo. O que Deus tem te revelado a cada dia? Né? Uma pergunta que nós fazemos. O que Deus tem te revelado a cada dia? Né? Normalmente se revela ao longo do tempo. Agora, no dia, o que Ele tem te revelado, o que Ele tem mostrado para você, o que Ele quer de você, né? O que Deus tem planejado para você. Será que você tem noção disso? Né? Do plano de Deus na sua vida? Não é? Nós sabemos que o Senhor tem um plano para cada um. Eu estava ontem dando aula e aí nós estávamos conversando um pouco sobre isso. Eu estava falando sobre a vida do ministrador. Né? Então, quem é o ministrador? E eu estava falando que na nossa vida, todas as nossas experiências, elas vão redundar, elas vão direcionar para o alvo. Né? Até os momentos de dor, de tristeza, muitas vezes até mesmo a questão da queda, não é? Se você souber usar isso, não é? Com certeza isso vai te beneficiar de uma certa forma, com certeza. Não é? Lá para frente, no propósito que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida. Então, são as experiências diárias, todas elas vão solidificar as experiências que nós vamos ter para uma direção, para o alvo, para a vontade de Deus. E aí essa tem sido a grande pergunta que a maioria das pessoas faz. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? O que Deus tem para mim, não é? Mas muitas vezes não consegue perceber as placas de advertência, de sinalização, não consegue ver. Às vezes não é uma placa de um outdoor, mas às vezes é uma plaquinha. E a gente tem que estar atento para visualizar isso, não é? Então, para entender. E normalmente, nós temos visto lá na clínica, né? Normalmente as pessoas que chegam até nós e dizem assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? Ministerialmente, você vai ver que ele não sabe nada, não é só ministerialmente, não. O ministério é só uma das confusões. Exatamente. Isso né? mesmo. Então, assim, a gente vê a pessoa cheia de dúvidas no seu interior, não sabe nada, né? Sem foco, sem direção. Exatamente. E uma coisa interessante, Rogério, que a gente deve observar e até mesmo cultivar um pouquinho mais de tolerância com a gente mesmo, porque nós temos uma tendência à intolerância, né? À ansiedade que gera, né? Por momentos sem definição ou até mesmo por estados de alma, por querer uma resposta imediata, que esse é um outro aspecto da nossa cultura hoje, né? Eu costumo dizer que Deus não é Nescau, né? Nescau no sentido instantâneo. Misturou, está pronto? Não é assim. Com certeza. Né? É lógico. Então, vem de um processo. E é exatamente esse processo, essa situação de acúmulo de experiências e revelações e oportunidades que Deus vem colocando diante de nós e que a partir daí a gente constrói um caminho. Então, essa é a ideia do processo. Deus tem um plano? Tem. Mas será que se Deus hoje descortinar diante de você o plano completo que Ele tem para a sua vida, será que você vai acreditar que aquilo realmente é para você? Não é? Ora, eu hoje estou falando para você que eu não sei nem quem é e nem onde está. E graças a Deus nós temos visto aqui através do WhatsApp pessoas de todos os lugares do Brasil e de fora do Brasil. Se falasse comigo, se Deus falasse comigo há 10 anos atrás que Ele ia me usar para estar falando para todos os estados do Brasil, eu ia achar que Deus tinha equivocado, né? Ou que realmente
ele precisava fazer um milagre muito grande em mim, como tem feito nesses anos todos. Verdade. Com certeza. Não é? Então, o plano e o propósito de Deus, ele vem na forma de um processo. Deus, na maioria das vezes, ele nos dá uma sinalização muito bem, a expressão que o Rogério usou. Precisamos, então, prestar atenção às placas de sinalização durante o percurso. Isso é extremamente importante, não é? Porque a partir daí a gente constrói, né? Vamos construindo uma caminhada em direção ao projeto de Deus para a vida da gente, ao propósito de Deus para cada um de nós, ao plano de Deus que Ele já estabeleceu para nós. Amém. Agora, se nós estamos prontos para tudo que Deus tem para nós, eu penso que Deus tem muito mais para acrescentar na minha vida. Com certeza. E que Ele não fez ainda, porque eu ainda não estou pronto. Então, eu acho que ainda não estou pronto. Olha só, nós temos já uma série de participações. Bom dia, quero pedir oração pela minha vida. É Regiane, estou ficando deprimida, coração apertado, o diabo está jogando um tanto de pensamentos ruins na minha cabeça. Preciso muito de oração. Ore pela minha filha Ana Luísa, que está com infecção intestinal, que nós vamos orar. Agora, entendemos que a oração ela é vital, é importante, né? Mas você que DDD 31 é daqui, nós nos colocamos à disposição para te ajudar dentro desse processo de depressão, tá bom? Então é só procurar aqui a Clínica da Alma. Peço oração pela minha família, DDD 85, ok, vamos orar. Essa é para você, Guerra. Tive um sonho que eu estava em um pavilhão com muitas pessoas e quando olhei para a rua, pela janela, vi muitas estrelas brilhantes e de repente apareceram nuvens com raios e as estrelas começaram a cair em forma de pedra de gelo. E eu convidei o pessoal para orar e as pedras não atingiram nós. O que pode significar? Bom, duas coisas aí, né? Primeiro, você estava no meio de pessoas, né? Junto, né? Aí, na questão sua, aí simboliza a intercessão. Agora, Deus mostrando que tem hora que tem as estrelas, mas tem hora também que vem as lutas, né? Então, são as estrelas, simbolizando que nós temos as estrelas e também temos as lutas, né? Aí veio os raios, veio as pedras e você levantou para orar. É igual nós estamos olhando aqui, os planos de Deus para nós, né? A seguir o caminho. Então, Deus está mostrando para você que muitas vezes, né, a gente entra no Evangelho e acha que é só rosas, né? O Senhor está mostrando que tem estrelas, mas também tem trovões, tem chuva, tem raios, não é? E essa chuva pode transformar em pedra de gelo também, que vem para muitas vezes estragar as coisas. Então o Senhor está mostrando aí, né, que você tem que olhar os lados. Talvez você está olhando só o lado aí de dentro aí, né, as estrelas e tudo, está esquecendo aí que também tem as lutas e nós temos que orar. O Senhor colocando você para orar, né, para interceder por você e pelas pessoas. E eu acho, Guerra, que nesse contexto desse sonho, vale a pena a gente considerar exatamente o que nós estamos discutindo agora. Sim. O que Deus já tem mostrado para você durante a sua caminhada e a sua jornada. Porque é evidente, como o Guerra colocou, que você estava no pavilhão com pessoas e você leva essas pessoas para uma intercessão, isto é, você é levantada para um clamor e para a intercessão e a oração. Agora, o que Deus já tem falado com você a respeito disso? Durante a sua caminhada, que tipo de experiências você tem tido? Isso é extremamente relevante no discernimento do seu sonho. Verdade. Então, ele pode ter um cunho profético? Pode, mas isso tem muito a ver
com aquilo que Deus já tem falado com você, outros sonhos que Ele já tem te dado, funções em que Ele tem te colocado, né? Então, isso ninguém melhor do que você para avaliar. Exatamente. Olhe as suas experiências e o caminho que Deus tem te conduzido, que isso vai te nortear, e o seu sonho é só mais uma destas placas de sinalização no meio do caminho. Com certeza. Bom dia, pastores, trio Simpatia, homens de Deus, sou Amém. de BH e fico feliz em saber que a Rede Super produz um programa igual ao Clínica da Alma. Assisto todos os dias, eu e a minha família. Podemos extrair da Bíblia todas as orientações para a nossa vida? Com certeza. Rogério, é impressionante a maneira como hoje a ciência tem confirmado aquilo que a Bíblia diz. Então, todas as áreas da ciência, elas têm confirmado aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia, ela foi nos dada como um manual. Então, pode ter alguma coisa que não está nesse manual? Pode, em seus detalhes, mas em seus princípios, não. Tá certo? Então, pode acontecer alguma situação nova, inusitada, que não está escrita em detalhes daquela forma. Mas se você checar os princípios estão ali, Exatamente. porque ela é completa. Então, o Senhor diz de uma maneira muito clara que aqui não precisa nem acrescentar e nem podemos tirar nada, né? Então, ai daquele que mudar, né? E a Bíblia realmente tem as orientações Com certeza. para o nosso bem-estar e para uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Amém. Bom dia, gostaria de pedir oração para o meu avô, que se encontra doente, e para um amigo que também está doente. Vamos orar aqui no final do programa, tá joia? Vamos mais aqui. Bom dia, a Sandra de Cianorte, minha avó Madalena, minha mãe Lucimar e eu estamos ouvindo. Minha avó assiste todos os dias, ama vocês. Pediu para mim dizer a vocês que ama muito vocês três e manda abraço a todos. Obrigado por fazer parte das nossas manhãs. Nós que agradecemos, não é? E abençoamos a sua vida, viu? A vida de cada um de vocês aí em Cianorte, né? Paraná. Glória a Deus. Que bom que a Rede Super tem alcançado tantos locais, né? Tantas vidas, e isso para nós é motivo de muita alegria. DDD 61, bom dia, pastores valorosos. Aí, bênção demais para nós, viu? Quero pedir oração pela minha saúde e pela saúde de minha amiga Elina, que está internada com erisipela e mais 11 patologias. O caso dela é grave, só um milagre. Eu estou com uma enfermidade que necessito de cirurgia e não tem como fazer, mas Deus tem poder para curar. Amém. Ajude-me em oração. Paz em Cristo, a Maria do Socorro de Brasília. Em nome de Jesus, viu, Maria do Socorro? E a sua amiga, nós cremos no poder do Senhor e na plena restauração, né? Como você falou, você crê em milagre, nós também cremos, né, em milagre. Talvez o milagre que você espere seja que a cura completa, ou seja, sem intervenção médica. Talvez Deus queira curar através de uma intervenção médica, não é? Então, talvez você está assim, não tem condições de fazer essa cirurgia, né? Mas creia que Deus pode me curar. Mas creia também que Deus pode tocar no coração de alguém e levantar os recursos necessários para você fazer a cirurgia. Também Deus é soberano, Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quiser. Amém? Não feche o coração só num aspecto. Eu creio também, plenamente, mas também creio que Deus pode, na sua multi-sabedoria e o seu poder ilimitado, Ele pode usar quem Ele quer da forma que Ele quiser. Tá joia? Vamos lá, Guerra. Nós temos aqui o próximo que é objetivo. Deus deseja suprir ou cumprir os seus propósitos. Deus deseja cumprir os seus propósitos. Por que razão você foi criado, né? Então Deus tem o propósito dele na nossa vida e Ele deseja cumprir esse propósito. Então a pergunta que eu faço para você aqui hoje, né? Para que ou por que razão você foi criado?
né? Nós somos criados para louvor, para a glória do Senhor, para glorificar ao Senhor. Mas tem um objetivo na sua vida. Então, pergunte para você mesmo aí, né? Por que razão, né, você foi criado? E é muito interessante, Guerra, quando a gente para e fala assim, mas por que razão Deus me criou? Qual Sim. é o propósito da minha vida? Não é? Muitas vezes a gente paralisa por não ter uma resposta ou por querer uma resposta de uma forma sobrenatural. Tem que ser daquela não é? forma. Daquela maneira. Então, não pode acontecer de forma sobrenatural? Claro. Pode. Mas, na maioria das vezes, essa resposta, ela vem exatamente como aquilo que a gente falou no primeiro tópico. À medida que nós caminhamos. Agora, quem garante, e aí essa é uma dúvida que muita gente tem, quem garante que o que eu estou fazendo e a maneira por onde eu estou caminhando vai me levar à condição do plano e do propósito de Deus? E essa é uma questão interessante, não é? Então, qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que eu estou fazendo realmente está me conduzindo para esse propósito? Então, creia, Deus quer que você cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida e Deus vai o tempo inteiro, até o final da sua vida, trabalhar em função de que você alcance o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Agora, isso não impede você de não querer esse propósito e não impede você de achar que o caminho que Deus está traçando não é o melhor caminho e acabar escolhendo um atalho ou um caminho paralelo, né? Aí está a questão das decisões e escolhas que nós fazemos. Mas Deus não desiste desse propósito e em toda oportunidade Ele vai tentar nos reconduzir para o propósito dele. É como se ele fosse tentando a todo momento nos ajustar. Então eu pego um atalho, ele vem e me reconduz ou cria condições para eu me arrepender da escolha errada e voltar para o caminho original, porque esse é o desejo dele. Então, quando Deus te fez, Ele te fez com um propósito e uma missão. Creia nisso. Você pode até não estar caminhando nesse propósito e nessa missão, mas Deus não desistiu dela. Amém. Paz do Senhor, sou Jaciele. Peço oração para mim e minha família e a todos da minha igreja. Mande um alô para todos de Guaiúba, deve ser isso, Guaiúba, no Ceará. Amamos o seu programa. Um grande abraço para vocês, não é? Um abração mesmo de Guaiúba. Que Deus esteja aí abençoando cada um em nome de Jesus. E cada vez mais o ministério aí, a presença do Senhor seja assim tão latente, não é? Ok, graça e paz, pastores. Preciso de uma orientação, sou pastora, tomo conta de um povo, mas tenho vivido inquieta com um problema na minha família. Tenho 2 filhas que estão envolvidas no lesbianismo. Uma tem um contrato de convivência com outra, uma outra mulher. Tenho me sentido mal com essa situação. Às vezes penso em deixar a obra com vergonha disso. Me oriente, por favor. DDD 75, lá para o norte, nordeste. Olha, Rogério, eu entendo a situação, a dúvida que muitas vezes vem no coração, até mesmo a força da acusação que vem tanto de um contexto espiritual, porque os diabos, os Satanás e seus demônios fazem isso e fazem isso muito bem, como até mesmo acusação e olhares de acusação
que podem vir, mesmo que não seja falado diretamente, de pessoas que estão ao redor da senhora, né? Mas a questão que precisamos entender e discernir é que essas pessoas, as suas filhas, elas tomaram as suas próprias decisões. E aí, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Infelizmente, essa é a resposta, independente de qual seja a situação, não é? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E a palavra de Deus, ela diz que os pais não pagarão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pagarão pelos pecados dos pais. Então, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Devemos também entender que essa escolha, por mais que isso entristeça a senhora, não é? E foi a escolha que elas fizeram, elas têm motivações e têm causas. E nem sempre estas causas, elas estão no nosso controle, né? Então, e isso é uma outra situação. Exatamente. Então, nós não sabemos o contexto familiar, não sabemos sobre a presença ou não de um pai, né? Isso tudo influencia nessa tomada de decisão, né? Como foram, né? Como foi desenvolvida a identidade, a própria identidade sexual dessas pessoas. Nós não temos essas informações. Agora, fixe naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Exatamente. Não é? E pense em fazer o melhor que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. E deixe o resto para o Senhor. Não é? Então, cuide das coisas que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer e aquilo que são as suas coisas e que você não tem como cuidar, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele sabe como fazer. E nós entendemos que não é uma situação fácil, não é? Entendemos que é uma situação assim, difícil para você como pastora, mas independente disso, são suas filhas, elas precisam ser amadas, aceitas por você, não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que elas são para você, filhas, e elas precisam ser amadas. E essa é a diferença total que vai fazer diferença na vida delas. Ou seja, o seu amor por elas, independente do pecado que elas praticam, não é? Ou da situação que elas estão vivendo, mas na realidade a condição delas de filhas, isso aí é intocável e precisa ser amadas e aceitas pela senhora, não é? Isso é o básico, tá bom? Isso não muda nunca, né, Rogério? Não muda e não pode mudar. Mãe, eternamente mãe. Não tem como, não tem como. Vamos lá, Guerra. Nós temos aqui o potencial. Deus usará seus dons e seu entusiasmo. Essa meta condiz com quem você é, não é? O potencial que você tem, né? Deus vai usar isso, vai usar os seus dons, seu entusiasmo, não é? Muitas vezes a gente vê que tem pessoas que são mais entusiasmadas do que as outras. Tem uns que são devagar, quase parando, né? Mas tem outros que são bem entusiasmados. Então Deus usa o entusiasmo e vai, né, trabalhando em cima disso aí. Então nós temos aqui a questão do potencial. Também tem qual o seu potencial? Aí, Guerra, é interessante e a gente já conversou isso em programas anteriores, até mesmo de forma separadas e agora elas aparecem juntas. Primeiro a questão dos dons e habilidades. A outra é a questão do entusiasmo, da motivação em fazer. Com certeza. Eu posso ter todos os dons e não me sentir motivado a fazer absolutamente nada, né? Como posso também me sentir motivado e entusiasmado para fazer, mas não ter os dons necessários para aquilo. Mas quando eu associo aos dons que Deus me deu, o entusiasmo, a motivação e a alegria em fazer, aí eu vou fazer a diferença. Por quê? Eu estou fazendo
com alegria, com a motivação correta, com entusiasmo, contagiando as pessoas ao meu redor, motivando as pessoas que estão juntos e próximas de mim, e tenho condições de fazer, porque as habilidades e os dons necessários para isso, eles já estão sendo usados. Com certeza. Não é? Então, isso faz uma diferença enorme. Muito grande. Quando você está entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Devemos entender que vamos estar alinhados com o propósito de Deus quando nós associamos no serviço, no fazer, tanto os dons e habilidades, quanto a alegria e o entusiasmo em fazer. Porque Deus, Ele nos fez para ser feliz e Ele quer que a nossa alegria seja completa. Amém. Com certeza. Eu não sei aqui se é uma pergunta ou é uma afirmação. Sim. Tá? É DDD 65, diz assim, ó, sonhos ou pesadelos são setas do inimigo. Então assim, não sei se você está perguntando, são setas do inimigo ou está afirmando, são setas do inimigo? Não, a diferença Então, de pesadelo acho e que- sonho, né? Então dá um toquinho Eu acho que aí. ele está perguntando. Vamos crer que ele está É perguntando. uma diferença Então, entre pesadelo e sonho, né? Você tem um sonho normal, agora o pesadelo pode ser, né, que o inimigo está perturbando o seu sono. Todo pesadelo, ele acaba perturbando e você levanta cansado. Então o pesadelo não deixa de ser um investimento do inimigo sobre a sua vida. Agora, pode ser também uma tensão que você teve no dia que vem te trazer esse pesadelo, uma preocupação muito forte que você teve ou alguma coisa que você passou que pode trazer um pesadelo para você ou alguma coisa que você vai enfrentar amanhã. Isso. Ele pode vir como pesadelo, que você não quer enfrentar, entendeu? Exatamente. Aí pode vir. Mas se você levantar muito cansado, é luta, é guerra, aí é com o pastor Rogerinho. Agora, Então volte a dormir Libertador. para sonhar de novo. agora, Rogério, o Guerra vale ressaltar a questão do sonho, né? Sim. Então tem sonhos proféticos e muitas Tem. vezes tem a descarga, Sim. né, da mente que É, está... porque nós sonhamos, todos nós sonhamos 1 hora por noite. Qualquer pessoa sonha. Você fala assim, eu não sonhei, sonhou sim. Todos nós sonhamos que é a descarga da mente, é o alívio que você tem durante a noite e tal. Você nem lembra. E tem os sonhos que você lembra que são sonhos normais, tem o sonho secular e o sonho espiritual. Se você quiser saber isso direitinho, você faz o curso lá na clínica, você vai saber direitinho. Nós temos a matéria lá. É verdade. Podemos explicar com Sobre o detalhes, sonho, né? Olha só, tem uma perguntinha aqui, diz assim, DDD 47, eu acho, é interior do Paraná. Diz assim, a paz do Senhor, parabéns pelo programa, obrigado. Será quando as pessoas que repudiam o seu cônjuge e pergunta ao líder, a pessoa do líder espiritual, o que deve fazer a respeito de sua situação, ele deixa de falar a verdade e transfere a responsabilidade para a lei civil. Ele não está pecando? É uma pergunta que ele está fazendo. Porque vejo muitos líderes usando isso para que estejam perante a igreja com a sua situação legal e o espiritual onde é que está? Não é uma pergunta. Tenha uma semana abençoada por Deus. Obrigado. Deu para entender? Deu. Na realidade, nós temos um conjunto de leis. Primeiro, como ela cita, a lei civil. A lei civil ela deve ser obedecida, né? Porque nós devemos obedecer às leis estabelecidas pelas autoridades que as estabeleceram, porque nós devemos estar sujeitos a essas autoridades. Se nós elegemos esses legisladores, nós demos a eles a autoridade para fazer leis. Ainda que essas leis sejam leis injustas, sempre devemos obedecê-las se ela não quebra uma lei maior e anterior a estas, que são as leis de Deus e que para nós são importantes. Na questão, agora, tirando de lado, né, a questão da lei civil e passando a questão da lei de Deus,
devemos, sim, primeiro avaliar o contexto da lei de Deus, que deve ser para nós o primeiro parâmetro. E eu penso que eu entendi a sua pergunta ou a intenção da sua pergunta. Como é que pessoas que estão repudiando o seu cônjuge e fazem e divorciam, não justificados, esse divórcio não está justificado de acordo com a lei de Deus, mas porque a lei dos homens permite, isto é, porque a lei civil permite, ela então tem uma vida normal e se acha nos direitos de viver a plenitude da vida civil. É isso mesmo. Né? Ora, aí tem uma questão interessante. Antes de qualquer outra situação, ela quebrou uma lei de Deus. Então ela vai ter que voltar lá, porque o repúdio, né, ele tem essa permissão diante da lei de Deus, mas ela não tem essa orientação de Deus para repudiarmos o nosso cônjuge. E quando houver esse repúdio ele tem que ser, tem alguns critérios para que ele seja considerado dessa forma. Então, primeiro, volta e arrependa-te. Olha onde caíste e arrependa-te. E depois que realmente arrepender, vê que direção você vai dar na sua vida. Exatamente. Porque dar uma direção sem arrependimento é continuar no mesmo erro. Exatamente. Né? Ou cometer outros erros em cima daquele que já foi cometido. Tive depressão pós-parto e toda vez que vejo uma faca, penso furando ele. Estou em tratamento, sei que amo meu filho, mas não sei por que esses pensamentos vêm. Ele já tem 2 anos. É a Suzana de Camaçari. Então, Suzana, nós vamos orar por você. Você já está em tratamento, você precisa. Agora, 2 anos, né, já pós-parto, então precisaria saber que tipo de tratamento é esse que você está fazendo, porque eu entendo que aqui talvez seja uma situação espiritual. Precisaríamos aqui ter um conhecimento de causa maior para a gente poder afirmar isso, tá bom? Então, assim, mas você já está há 2 anos fazendo um tratamento e 2 anos parece que não houve uma evolução ainda, você tem esses pensamentos, então é porque pode existir aí uma base legal onde o inimigo, Satanás e seus demônios estão agindo para te oprimir, para levar você a pensar, ter esses pensamentos de morte. Né? Então, isso é importante você buscar uma ajuda. Né? Aí nem é a morte dela, né? É a morte do filho. Do filho, exatamente. Então, você precisa buscar uma ajuda espiritual, né? Para que possa fazer um trabalho com você, um trabalho de cura, de restauração, de libertação, tá bom? Então, busque isso. Se você não frequenta uma igreja, então busque talvez aí próximo da sua casa uma igreja que tenha um trabalho nessa área, tá bom? Uma igreja evangélica, para poder te ajudar, tá? Você sair dessa situação. 71, Camaçari, Salvador, com certeza tem muitas igrejas que trabalham com essa área, tá bom? E aí, Guerra? Nós temos aqui um tópico interessante que é prioridade. Deus pedirá que você ajuste o seu tempo e empregue sua energia. Que passos você tem de tomar, não é? Então, é uma prioridade. Deus quer que você ajuste o seu tempo, não é? E muitas vezes você tem que ajustar o tempo. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo. São 24 horas, né? Se você entrar no fuso horário, pode ser 25, pode? Pode. Pode, né? Pode. Com certeza. Pode. O que chega até isso, né? Então, você tem que fazer uma prioridade aí no seu tempo aí, né? Né, Rogerinho? Explica isso para nós. Mais 1 hora. Porque, inclusive, é interessante, né? Quando a gente está fazendo a viagem de avião e saindo, né, do Oriente e vindo para o Ocidente, a gente pode, inclusive, ganhar essa 1 hora. Essa 1 hora, né? Pois é, E tá é vendo? muito interessante, se você viu o filme, né, A Volta ao Mundo em 80 Dias, você vai ver que isso aconteceu no filme A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eles ganharam 1 dia. Né, exatamente porque eles contaram os dias, mas eles viajaram no sentido, né,
que favorecia do Oriente para o Ocidente, e aí isso fez com que realmente, como eles foram no sentido contrário, eles ganharam. Na contagem deles estava certa, mas na contagem de quem ficou parado, eles tinham um tempo a mais, e é interessante, isso pode acontecer. Mas o que é relevante aqui, Guerra, para nós, né? Vamos voltando, tirando a ficção, né? Vamos voltar na normalidade. Voltando à normalidade. Normalidade. O quanto que muitas vezes nós usamos do tempo ou do fator falta de tempo para dar desculpas para não fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Com certeza. Né? Não é isso que Deus quer. Quando quando nós falamos que é preciso realmente olhar o tempo, gerenciar o nosso tempo, significa gerenciar o conjunto de atividades que nós estamos desenvolvendo para priorizar aquilo que realmente é importante. E se cumprir o propósito e a vontade de Deus na sua vida é importante, você então precisa realmente priorizar isso e avaliar aonde você tem usado o tempo que não tem permitido que você faça aquilo que realmente precisa fazer. Né? Então, muitas vezes você pode virar e falar assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, ok? Mas quantos minutos você já gastou hoje lendo e digitando mensagens no WhatsApp? Né? E talvez essas mensagens não foram mensagens que te trouxeram um enriquecimento, nem espiritual, nem nos seus relacionamentos profundos e que devem ser mantidos, nem na sua vida profissional. Muitas vezes a gente gasta um tempo ouvindo e digitando coisas que não acrescentam absolutamente nada. Então, vale a pena gerenciar esse tempo e priorizar o que realmente é importante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.